Oi, pessoal, eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG e na aula anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, nós começamos a falar sobre Química ambiental e demos um foco maior no problema ambiental que é o efeito estufa. E nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre Química ambiental e vamos abordar a chuva ácida. Bom, em primeiro lugar, o que é a chuva ácida? A chuva ácida, ela ocorre quando há a formação de uma chuva mais ácida que o normal. Isso significa que a chuva, ela já é naturalmente ácida. O pH da chuva é em torno de 5,6. E de acordo com a nossa escala de pH, todo meio que tiver o pH menor do que 7 será caracterizado como um meio ácido, assim como todo meio que tiver o pH maior do que 7 será caracterizado como um meio básico. E o meio que tiver o pH exatamente 7 será classificado como neutro. Então, de acordo com a nossa escala de pH, o pH 5,6 é menor do que 7, logo a chuva ela é naturalmente ácida. Mas por que essa chuva ela é naturalmente ácida? Isso pode ser explicado devido à presença do gás carbônico, do CO2, na atmosfera. Com o CO2 presente lá na atmosfera e em contato com a água, vai ocorrer uma reação química e a partir dessa reação química nós vamos ter a produção do ácido carbônico. O ácido carbônico ele não é um ácido forte, então ele não traz prejuízos para os seres humanos. Só que nós devemos ter cuidado com outros ácidos que podem ser formados nesse processo. E aí, só para relembrar, uma das maneiras de descobrir se o ácido é forte ou fraco é através de uma subtração, nesse caso, em que será feita entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis presentes no ácido. Se essa subtração for igual ou maior que 2, significa que o meu ácido é forte. Se for igual ou menor que 1, significa que esse ácido pode ser classificado de moderado a fraco. Logo, no caso do ácido carbônico, eu tenho 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. Essa subtração é exatamente 1, o que faz com que o ácido carbônico não seja classificado como um ácido forte. Então, o que causa esse problema da chuva ácida? Ou seja, o que faz a chuva ser mais ácida que o normal? A chuva ácida, ou essa chuva mais ácida que o normal, ela ocorre devido às emissões de outros gases na atmosfera, que são os óxidos de nitrogênio e enxofre. Esses óxidos, quando reagem com a água, dão origem ao ácido nítrico, no caso do óxido de nitrogênio, e ao ácido sulfúrico, no caso do óxido de enxofre. E seguindo a mesma regra, para saber se o ácido é forte ou não, nós temos que, no caso do ácido nítrico, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, essa subtração é igual a 2, logo, o ácido nítrico é um ácido forte. E no caso do ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, também o resultado dessa subtração também será 2, e o ácido sulfúrico também é classificado como um ácido forte. Esses dois ácidos, eles conseguem fazer com que o pH da chuva diminua ainda mais, e esse pH ele chega a ser menor do que 5. Isso significa, então, que a chuva ela se torna mais ácida que o normal. O pH da chuva ele diminui ainda mais. E quando esse pH da chuva diminui cada vez mais, nós temos o problema ambiental, no qual chamamos de chuva ácida. Isso significa, então, que a chuva ácida
é um problema ambiental porque faz com que a chuva se torne mais ácida do que o normal, certo? Esses gases que são capazes de elevar a acidez da chuva, eles são liberados por atividades industriais, combustíveis, queimas de pneus, dentre outros fatores. Esses gases, quando eles são liberados, eles sofrem oxidação ao entrar em contato com o ar atmosférico. Depois disso, eles reagem com a água e formam os ácidos fortes que nós vimos anteriormente. E aí ocorre o fenômeno da chuva ácida. E a chuva ácida, como um problema ambiental, ela traz diversas consequências, como, por exemplo, a destruição de cobertura vegetal, acidificação de solos, acidificação das águas de rios e lagos, corrosão de monumentos, principalmente monumentos de mármore e calcário, e também oxidação de metais em monumentos históricos, até mesmo prédios e estátuas. E é interessante falar que a chuva ácida, ela é mais acentuada, digamos assim, nos grandes centros urbanos, Porque a emissão desses gases que causam a chuva ácida ocorrem com mais frequência nesses grandes centros urbanos. Entretanto, a chuva ácida não é um problema exclusivo desses grandes centros. Por quê? O que causa a chuva ácida são esses gases liberados. E é muito fácil um gás ele ser levado para outras regiões por conta do vento. E aí, a chuva ácida ela também pode ocorrer em áreas em que a industrialização ou que a atividade industrial não é tão acentuada como nos grandes centros urbanos. Então, vale destacar que a chuva ácida ela não é um problema exclusivo das grandes cidades ou das cidades que têm uma atividade industrial bastante acentuada. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar aqui nos comentários. E na semana que vem, nós teremos a nossa última aula sobre química ambiental. Nós vamos falar sobre a destruição da camada de ozônio e outros 2 problemas ambientais que estão relacionados à acidificação dos oceanos e o smog fotoquímico. E vamos resolver também alguns exercícios que já caíram no Enem que abordam a química ambiental. Então, eu espero vocês. Um abraço e até lá!